A UEFA está iniciando um novo formato no seu torneio de clubes, tentando trazer mais emoção à fase de grupos, que agora é em turno único, mas nem todos jogam entre si. Esquisito. Essa mudança, junto com a futura Copa do Mundo de 2026, com 12 grupos de 48 seleções, nos causa estranheza e acaba exigindo mais o uso do nosso tico e teco para entender o regulamento. Porém, isso não é novidade no futebol. Aliás, tinha uma época em que regulamentos bizarros eram, infelizmente, mais regra do que exceção. E é disso que nós vamos falar hoje aqui na Arena. 5 regulamentos estranhos que já passaram pelo futebol. Tem clássico repetido até exaustão, equipe levando gol de propósito, time eliminado que se classifica, enfim, todo tipo de esquisitice. E vai ser muito esquisito se você não deixar o like agora para ajudar esse vídeo a chegar a mais geraldos como você. Vamos para a lista? O Campeonato Paraibano de 1997 durou entre março e dezembro daquele ano e teve um regulamento pra lá de bizarro. Para tentar resolver o clássico problema da média de gols baixa, em jogos terminando em 0-0, cada time receberia apenas um ponto. Porém, para empates com gols, cada time receberia 2 pontos. O problema é que a vitória continuou valendo 3. Ficou mais vantajoso então, em 2 partidas, empatar com gols nas duas do que vencer uma e perder outra. E esse nem foi o critério mais bizarro. Nesse torneio teve 2 turnos, o Nacional de Patos e o 13 no primeiro turno. O Vila Branca e o Atalaia no segundo não conseguiram pontuação para avançar à fase eliminatória, mas avançaram, pasmem, por terem somado maior renda do que os demais rivais. No mata-mata de ambos os turnos, se houvesse igualdade no fim dos 2 jogos, olha só, o clube com maior renda avançaria. Mas nem isso segurou o Confiança de Sapé, que ganhou esse campeonato maluco. A Copa Caribe, campeonato que envolve os países da zona caribenha da CONCACAF, viveu em 94 uma das suas mais relembradas edições, mesmo que pelos motivos errados. Nesse campeonato, os jogos da fase de grupos não poderiam acabar empatados. Persistindo o empate, teríamos uma prorrogação com gol de ouro, ou seja, o primeiro time que marcasse conquistaria a vitória automaticamente. Para efeito de placar final, e esse é o problema, o gol da morte súbita era contado em dobro. Esse ponto específico do regulamento produziu um dos mais bizarros jogos da história do futebol. Porto Rico, Granada e Barbados estavam no grupo A. Somente o campeão do grupo avançava para o mata-mata. Os porto-riquenhos já estavam eliminados. Logo, Granada e Barbados decidiriam o primeiro lugar do grupo numa partida entre eles. Barbados precisava vencer por 2 ou mais gols de diferença para poder avançar. Qualquer outro cenário classificava Granada. Os barbadianos estavam vencendo por 2-0 até os 38 minutos do segundo tempo, justamente o que eles precisavam. Porém, Granada diminuiu o placar e estava se classificando. Percebendo que, se levasse o jogo para a prorrogação e vencesse o tempo extra, o placar final ia lhe favorecer, Barbados fez o impensável. Fez gol contra de propósito. Os jogadores granadinos perceberam a malícia e, para tentar impedir o plano, fizeram algo ainda pior. Começaram a eles mesmos chutar no próprio gol, tentando um gol contra. Assim, eles perderiam o jogo por um gol de diferença, mas mesmo assim se classificariam. No fim do jogo, tivemos a bizarra cena de Barbados defendendo as 2 metas. Olha que loucura. Fim de tempo normal, empate em 2-2. O jogo foi para a prorrogação e, incrivelmente, Barbados faz um gol, a favor dessa vez, que lhe valeu a classificação. Pena que Barbados não avançou na competição vencida por Trinidad e Tobago. Sim, eu queria que Barbados tivesse sido campeão só por causa do meme, tá? Me deixa. A Libertadores, na edição de 1988, foi vencida pelo Nacional do Uruguai e teve um regulamento bem esquisito. Tinham 21 equipes, com 5 grupos de 4 equipes na primeira fase, os 2 primeiros avançando. O campeão da Libertadores da temporada passada, que no caso foi o Peñarol do Uruguai, entraria na fase de quartas de final. Você aí com toque deve estar intrigado com esse negócio de 10 classificados jogando as oitavas, um esperando nas quartas. Essa conta não bate.
De fato, 5 equipes avançaram das oitavas e se juntaram ao Peñarol nas quartas. 6 equipes, 3 confrontos nas quartas, 3 avançam para as semifinais. Certo isso? Pois é, nas quartas, 4 clubes avançaram para as semifinais. O time com melhor aproveitamento na competição, que havia sido eliminado nas quartas, ganhou a última vaga nas semifinais. Esse time foi o Newell's Old Boys da Argentina, que foi, entre aspas, eliminado nas quartas pelo Nacional, mas avançou por causa da sua campanha. E chegou na final, sendo derrotado novamente pelo time uruguaio. Tá sentindo falta dos brasileiros, né? Pois é. Se você não percebeu ainda, a Libertadores é de 88, né? Então nossos representantes foram Sport e Guarani. O motivo é um outro regulamento esquisito que a gente vai deixar para falar numa outra ocasião. A gente sempre brinca que é uma surpresa incrível quando o Atlético Mineiro e Cruzeiro vão decidir o título de um campeonato mineiro, né? Porém, isso foi levado ao extremo na edição de 1954. Galo e Cabuloso se enfrentaram 13 vezes nesse campeonato. Logicamente, não tinham só eles no torneio, haviam 9 equipes, mas foi o regulamento que acabou propiciando isso. A competição tinha 3 turnos. No primeiro e no segundo, todos jogavam contra todos. Já no terceiro turno, as 6 melhores campanhas acumuladas nos 2 turnos se enfrentariam. O campeonato seria decidido então num triangular entre os campeões desses 3 turnos. Porém, o bizarro vem agora. Para ser campeão mineiro, no grupo final era necessário somar 25 pontos. Cada campeão de turno ganhava 10. E no turno final, cada vitória valeria 5 pontos e cada empate 2,5 pontos. Olha que coisa louca. Nos 2 primeiros turnos, Atlético e Cruzeiro terminaram empatados. E o desempate era feito, olha só, numa melhor de 3 jogos. Então, com 9 clássicos nos 3 turnos, 4 no primeiro, 4 no segundo e no terceiro, o Cruzeiro foi para a fase final com 20 pontos, já que venceu o primeiro e o terceiro turno, enquanto o Galo ficou com 10, sendo vencedor do segundo turno. Faltando 5 pontos para ser campeão, o Cruzeiro precisava vencer apenas uma vez ou empatar 2 vezes na fase final. O Galo tinha que vencer 2 seguidas para igualar as coisas, e foi justamente o que aconteceu. O Atlético venceu 2 jogos, empatando em pontos. Teve um terceiro jogo na fase final, um empate em 1-1, e ambos ficaram com 22,5 pontos. A federação avisou que, se houvesse um novo empate no 4º jogo da fase final, o título seria dividido entre Atlético e Cruzeiro. No fim, no 4º jogo da fase final e no 13º jogo entre eles no campeonato, o Galo venceu e se sagrou campeão mineiro. Imagina só se os 2 rivais jogando 13 vezes um torneio e no fim dividem o título. Seria incrível. A primeira Copa em solo europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, teve um regulamento um pouquinho confuso. Com 16 equipes divididas em 4 grupos de 4 seleções cada grupo tinha um esquisito esquema de 2 cabeças de chave. Isso porque eles não se enfrentariam no grupo, assim como as 2 equipes restantes do grupo também não se enfrentariam. Ou seja, ao invés de 3 jogos costumeiros, cada time jogaria 2 vezes. E isso ocasionou uma confusão justamente com a nossa seleção. O Brasil estava no grupo 1 e era cabeça de chave junto com a França, ou seja, eles não se enfrentariam. Porém, nossa seleção, que na época estreava o uniforme canarinho em Copas do Mundo, e a Iugoslávia, que estava no mesmo grupo, haviam vencido suas primeiras partidas, e o empate entre elas era suficiente para que ambas avançassem. O problema é que os nossos jogadores, talvez ainda traumatizados pelo que rolou em 1950 em casa, foram para o jogo final dando a alma, enquanto os iugoslavos faziam gestos para que eles maneirassem, já que o resultado favorecia os 2. Ao fim do jogo, empate por 1-1 e o nosso Scratch saiu triste, alguns até chorando, achando que poderiam ser eliminados, sem saber que, ao contrário, haviam se classificado em primeiro no grupo. Pena que seríamos eliminados nas quartas pela Hungria, a seleção mais forte da competição. No fim, a própria Hungria foi derrotada pela Alemanha Ocidental na decisão, o tão famoso Milagre de Berna. Eu sei, estão faltando alguns regulamentos nessa lista, como quase todos os campeonatos cariocas. Alguns campeonatos brasileiros, né, 87 e ano 2000. Mas isso vai ficar para uma futura parte 2. Deixa aí no seu comentário outros regulamentos bizarros que você quer ver no próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui da Arena.
Nos vemos em outra hora. Abraço a todos. Até a próxima.